Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um devocional, né? Esse nosso tempo que nós passamos aqui meditando na palavra do Senhor, esse tempo precioso, eu gosto de chamar de devocional, que seria esse tempo mesmo de devoção ao Senhor, né? Então, como é bom esse nosso tempo aqui, como é bom meditar na palavra do Senhor. E nós estamos aqui nessa série de devocionais falando sobre igreja, o que é ser igreja, né? E eu tenho sido muito edificado com tudo que a gente tem sido ministrado pelo Senhor, né? Quero fazer um pedido aqui, de sempre, para você deixar um comentário aí, qualquer que seja a plataforma que você estiver vendo esse vídeo, deixa aí um comentário, compartilha para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E o desejo do meu coração, na verdade, é para que essa mensagem chegue mesmo a mais pessoas possíveis, porque eu entendo que muito se ouve falar de igreja, mas pouco se estuda na Bíblia o que é igreja, né? Então isso é muito importante, porque quando a gente olha a igreja à luz da palavra de Deus, é como a palavra mesmo diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a gente traz luz. Quando eu estou falando de igreja, segundo a palavra de Deus, eu estou trazendo luz, né? Eu estou querendo ter luz sobre esse tema. E hoje nós estamos meditando sobre a igreja como corpo de Cristo. Lá em Efésios 2, né, a partir do versículo 11, a gente está meditando tudo isso. E ali o texto vai dizer para nós que a igreja é o corpo de Cristo. E nós meditamos no devocional anterior sobre igreja, corpo de Cristo, a importância de entender isso, né? Porque é importante saber que a igreja é o corpo de Cristo. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um texto que por muitas vezes já foi muito temido. Eu acho que eu vou usar essa palavra, né? Um texto que já foi muito temido, um texto que já afastou muita gente da igreja. Infelizmente eu vou dizer isso. É o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. E 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver a instrução de Paulo com relação à ceia do Senhor. E tem uma fala específica de Paulo ali que causou já muito medo, que causou já muito, eu não vou falar temor não, vou falar medo mesmo, né? Por falta de conhecimento nos causou muito medo já esse texto. Porque esse texto, Paulo vai dizer que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Olha que texto forte, né? Paulo está instruindo a igreja com relação à ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, nós celebramos o que, gente? O corpo de Cristo, a morte, a ressurreição, proclamamos, né, que ele vai voltar, e é isso que a gente celebra na ceia. Só que tem uma fala nesse texto que diz que todo aquele, eu vou até achar aqui, ó, o versículo no capítulo 11, a partir do versículo 29, ele diz assim, o versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E o versículo 29 é o medo, né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí ele vai dizer que há muitos fracos, doentes, outros que já dormem, né? Outros que morreram. E aí ele está dizendo que a fraqueza, a doença, e eu posso trazer sim isso para o lado espiritual, se dá a respeito de não discernir o corpo e de comer e beber indignamente o corpo de Cristo, sem discernir o corpo. Então a gente está comendo e bebendo a própria condenação. Então essa palavra já trouxe muito medo, essa palavra já trouxe muita discussão, mas eu queria trazer essa palavra, uma meditação aqui, começando lá de onde Paulo começa a instrução sobre a ceia. Porque a gente não pode ler esse versículo isolado, como a gente costuma dizer, e olhar assim, quem come e bebe indignamente,
come e bebe para sua própria condenação. A gente não pode ler só esse versículo sem entender antes o que Paulo está tratando, por que ele chegou a dizer isso. E aí a gente vai, à luz da palavra aqui, começar essa meditação no versículo 17, é 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17. Ele diz assim, ele faz uma série de elogios para a igreja antes, depois ele diz: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Gente, olha, aqui sim me causa um temor santo, né? Quando que uma reunião, percebe que Paulo está escrevendo para a igreja, e ele está dizendo, as suas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Você nunca se perguntou, é possível que uma reunião na igreja faça mais mal do que bem? E segundo o que nós estamos vendo aqui, sim, é possível. Então é possível eu estar na igreja e estar numa reunião que não está adorando a Deus? Sim, é possível. As cartas de Jesus lá no Apocalipse vai dizer isso, as cartas de Jesus às igrejas, né? Vai dizer assim, que nós podemos estar reunidos adorando um monte de outras coisas. Em uma das falas de Jesus ali nas cartas do Apocalipse até, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Agora, se ele está escrevendo para a igreja, como é que ele escreve assim, eis que estou à porta e bato? A minha pergunta é, para quem que eles estavam oferecendo culto, se Jesus estava batendo na porta? Para quem que eles estavam oferecendo culto? Então Paulo está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo, olha, vocês estão se reunindo e a reunião de vocês, nisso que eu vou tratar agora, não é boa. Eu vou dizer que essa reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. E aí a gente precisa continuar lendo o texto. Em primeiro lugar, ouço que vocês se reúnem, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência, ele está dizendo, divergência, e não divisões, né? Divergência entre vocês, para que sejam conhecidos dentre vocês quais são aprovados. Paulo está dizendo, não tem problema que vocês questionem assuntos e vejam determinadas posturas, porque é até importante que vocês vejam para saber quem de fato é aprovado diante de Deus. E aí ele continua, quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros, mas, gente, essa fala aqui inicial de Paulo, para mim, já é o suficiente para a gente começar a refletir. Ele diz, eu ouço que há divisões entre vocês. Paulo diz que a reunião está fazendo mal, por quê? Porque há divisões. E aí, nós vamos entrar num assunto aqui bem complicado, mas também num assunto extremamente relevante e necessário de ser tratado, que são divisões no meio da igreja. E aí, Paulo vai até dizer na carta aos Coríntios mesmo, ele vai dizer, vocês dizem, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo está dizendo, tem como a igreja estar dividida? Tem como haver divisões entre vocês? Então, quando a reunião de vocês causa divisões, ela causa mais mal do que bem. Então, aqui vai um alerta, não dá para eu estar no culto de cara virada com alguém. Isso é muito complicado. Então eu tenho que correr, fazer as pazes, você tem que correr, ter encontro com Deus. E aí, aqui vem um ponto que eu queria tratar. Às vezes a gente quer tratar, por exemplo, divisão, a gente quer tratar ira, rancor, perdão, pensando no outro. Então eu não vou acertar essa divisão, porque esse outro aí não merece, porque esse outro aí não dá. Então a gente quer ficar, às vezes, tratando, eu não vou perdoar, porque esse aí não merece o perdão. Mas tudo que a gente faz com o outro, o nosso relacionamento com o outro, tem a ver de como está o meu relacionamento com Deus. É tão verdade isso, porque vocês viram na palavra Jesus ser
pressionado, acusado, chicoteado. A gente vê na palavra Jesus sendo humilhado, e a palavra diz que ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não abriu a boca, como ovelha muda que vai ao matadouro, ele não abriu a boca. E por que Jesus fez isso? Será que a gente, olhando para Jesus, vai falar assim, é justo ele passar por tudo que ele passou? E aí vai falar, por que ele não questionou? Por que ele não revidou? Porque ele estava em comunhão com Deus, porque ele tinha plena convicção do seu propósito. E isso tem a ver com a igreja, gente. Quando a gente é a igreja e tem plena convicção do nosso propósito, a gente não vai ficar esperando dos outros. Quando a gente está em relacionamento profundo com o Senhor, ouvindo o cabeça da igreja, eu vou ouvir a Cristo. E se eu estou bem resolvido em Cristo, se eu estou bem resolvido em Deus, eu não vou ter problema com o outro. É claro que eu posso ter chateação, às vezes, posso, mas a disposição em resolver, a disposição em amar o outro, tem a ver com o que eu recebi do Senhor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, todas as vezes que nós nos reunimos e há divisão entre nós, na verdade, eu consigo trazer isso para um entendimento de que se eu estou magoado demais com as pessoas, se eu estou desanimado da igreja por conta das pessoas, se estou causando divisão no meio da igreja, o meu relacionamento com Deus não está bem. Pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim, o tanto que me ofenderam, o tanto que me... Eu sei, pode acontecer isso. Só que o que eu estou dizendo é que quando a gente está em paz com Deus, Ele nos reconcilia. Eu falei isso, né? Sobre a série de mensagens de igreja, a família de Deus. Eu falei que Ele nos reconcilia com Ele primeiro. Primeiro nós temos um bom relacionamento com Deus. Depois Ele nos reconcilia uns com os outros. A cruz de Cristo faz isso. Nos insere nessa família onde nós conseguimos ter relacionamento uns com os outros. Eu quero deixar essa reflexão hoje para nós, porque a divisão começou lá com Lúcifer, né? Então essa divisão não é bem-vinda, e é claro que vão existir enormes desafios para a gente enfrentar as divisões, mas o nosso intuito na divisão não é ter razão. O nosso intuito, quando a gente percebe divisão, é promover unidade. Então a minha pergunta hoje não é se tem muita divisão na igreja, mas a minha pergunta hoje é: o que você tem feito para a união? Para que não haja divisão. E é interessante que ali na frente, quando ele vai falar depois, quem come e bebe indignamente, come para sua própria condenação, ele diz assim, né? Examine o homem a si mesmo e coma do pão. Ele não está dizendo aqui, examine o homem ao outro. Então examine o irmão lá, vê se ele é digno de tomar ceia. A gente tinha muito disso. Amanhã eu vou falar sobre... tomar ceia, sou digno ou não sou. Amanhã eu vou gravar um devocional sobre isso, porque nós vamos entender melhor essa questão, né? Quando eu estou em pecado eu não posso tomar ceia. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Que tem muita dúvida com relação a isso, e nós vamos trazer isso à luz da palavra. Mas aqui a Bíblia está dizendo: examine o homem a si mesmo e coma do pão. Então ele não está dizendo para você examinar a igreja, ele não está dizendo para você examinar o irmão, ele está dizendo: examine você. É para você examinar. Se Paulo está tratando ali na frente, ali anterior, sobre divisão, agora ele está dizendo para eu me examinar. Então é para eu examinar o quê? Se eu estou causando divisão, se eu estou causando contenda, se eu estou causando discórdia. Então a pergunta é essa: o que eu tenho feito para união? O que eu tenho feito para somar? Não o que o outro tem feito que está causando divisão. Eu não posso ficar olhando para esse lado, porque senão a minha reunião vai trazer mais mal do que bem, inclusive para a minha vida e para o corpo. Se eu vejo divisão no meio da igreja e eu acho que está tudo bem, porque o meu negócio é eu e Deus, nós estamos vendo aqui que não. Aliás, essa fala, o meu negócio é eu e Deus, gente,
em nome de Jesus, ela precisa de uma vez por todas sumir do nosso meio. Ela não pode existir no nosso vocabulário. O meu negócio é eu e Deus. Eu não quero a família dele e eu não quero o corpo dele. O meu negócio é eu e Deus. Não. Nós precisamos trazer luz e caminhar pela fé. O meu negócio não é eu e Deus. O meu negócio é eu, Deus e a família de fé. A família de Deus. O meu negócio é eu, Deus e o corpo de Cristo. E aí, no meu relacionamento com Deus me leva a estar inserido na família. O meu relacionamento com Deus me leva a estar inserido no corpo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero encerrar esse devocional com essa meditação. E eu quero até mesmo trazer um alerta aqui para você. Você que, de repente, foi ferido já por coisas que aconteceram na igreja. Você que já viu, e eu estou falando porque eu também já vi, pastores por aí disseminando contenda, disseminando ódio entre os irmãos, deixando um contra o outro, falando mais bem da sua denominação do que ao invés de falar bem do reino de Deus, de falar do evangelho. Mas por querer ter a sua membresia cheia, a sua, abre aspas, né? Porque a igreja é de Cristo, a igreja não é de ninguém aqui da terra. Você que já ouviu, e às vezes você até saiu da igreja dizendo assim, tanta coisa que eu ouvi o pastor falar, tanta ira que eu já vi, tanta discórdia que eu já vi, eu desanimei desse negócio. Eu quero te dizer, como eu falei já em outros devocionais aqui, isso existe, infelizmente. Só que isso não é benéfico. E mais, existe também pastores sérios, existe também igrejas sérias, igrejas bíblicas, igrejas que honram ao Senhor e querem honrar ao Senhor mais do que a homens. Eu sei que de repente você já serviu em alguma igreja que você serviu mais a homens do que a Deus. Eu entendo isso. Mas eu quero te dizer, há sim igreja séria, onde a gente quer servir a Deus. Há sim pastores que, quando pensa em falar, em causar discórdia, de causar divisão, ele se afasta, ele corre e ele promove a união ao invés de querer divisão. Porque não importa o meu rebanho, não importa a membresia da minha igreja, importa os membros do corpo de Cristo. E eu não quero ser um pastor que divide o corpo. Eu não quero ser um pastor que maltrata o corpo. Ah, mas está falando do outro. Paulo vai escrever em algum lugar que eu não vou me lembrar agora. Paulo vai escrever assim, olha, estou sabendo que alguns pregam a Cristo por inveja, outros por isso, por aquilo. Ele falou, não tem problema, desde que Cristo seja pregado. Tem salvação também, porque Deus é misericordioso lá. Deus é rico em bondade e misericórdia. Então, às vezes, você está machucado, ferido. É por isso que eu insisto que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. Porque existe sim igreja séria que não quer divisão. Igreja séria que quer viver o amor entre os irmãos. Igreja séria que quer obedecer o cabeça, que é Cristo, e mover como o corpo santo dele aqui na terra. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus amigos que acompanharam esse vídeo, esse áudio. Eu quero pedir a Deus que esse meu irmão e essa minha irmã venha ser cheio do teu Espírito e venha ser inundado pela paz do Senhor que excede todo entendimento. E pedir que este meu irmão e essa minha irmã tenha o desejo de estar no corpo, conectado no corpo de Cristo. Estando conectado no corpo de Cristo, seja alguém que ame a Deus sobre todas as coisas e ame todos que estão conectados no corpo. Que seja alguém que não ame, não deseje e quer estar longe de divisão, mas quer estar perto da unidade que Cristo nos trouxe. Pai, muito obrigado. Abençoa essa casa, essa vida, essa história, esse meu irmão, essa minha irmã que está vendo esse devocional agora. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Amém?
Deus abençoe a tua vida e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu!